seringueiro é segurança especial. Então, vamos pensar. Quando você pensa aqui nos benefícios, na 8.213 de 91, que tem aqui os benefícios, tá? Os benefícios. Vamos fazer aqui um apanhado. A 812 é o custeio. Então, vamos colocar aqui, ó. 8.212 de 91 é o custeio, é quem paga a conta, tá? Que foi a aula anterior. E os benefícios estão aqui. Então, veja, os benefícios serão basicamente para o segurado, para os segurados e para os dependentes. Então, basicamente, é isso que você tem que saber. Os benefícios são para os segurados e para os dependentes. E aí, senhores, quem são os segurados? Aí aqui vai ser, você vai ter aqui, os segurados serão os empregados, tá? Os empregados, ó, os empregados. Quem mais? Os avulsos. Quem mais? Aí você vai colocar aqui a doméstica. Pessoal, é a primeira vez. Eu até não vou, nem na primeira vez eu vou acostumar vocês a escrever assim. Tá? Senão cada vez eu vou ter que escrever isso aqui. E eu não quero escrever assim. Então, a gente vai abreviar isso aqui. Ó, empregado. Quem mais? Avulso. Doméstico. Então, ó, empregado, avulso, doméstico. Segurado, aí vamos colocar aqui contribuinte individual e segurado especial. Vou colocar assim, senão toda vez eu vou ter que estar escrevendo isso aqui. Então, empregados e avulsos. O avulso e o empregado é tudo a mesma coisa. O avulso é só porque ele não tem como ser empregado, porque geralmente ele trabalha em zona portuária. Então, o avulso é igual ao empregado, em termos de direitos. Qual é a diferença dele aqui? É que ele trabalha, tá? Geralmente com uma intermediação de mão de obra. Ele trabalha para uma cooperativa, que é um órgão gestor da mão de obra. Aonde que é isso aqui? O avulso, geralmente você vai estar na extração do sal ou em regiões de portos, tá? É o pessoal que vai descarregar navio, enfim, esse pessoal que trabalha em zona portuária. A partir daí, o que você tem que saber aqui? Ok? Aqui vai ser, o empregado é quem trabalha para uma empresa. Ou seja, o que é empregado? O conceito de empregado é quem trabalha, tem que ter o quê? Subordinação, mediante salário, não pode ser eventual e uma pessoa física. Pessoa física, trabalho não eventual, mediante remuneração, com subordinação, é o empregado. E aí tem um monte de coisas que a gente tem que ver aqui, tá? Tem um monte de coisas que a gente faz. Como é o começo, não é o foco. Empregado, por exemplo, diretor é empregado. Mas é diretor, mas é empregado. Diretor não empregado, é contribuinte individual. Pastor de igreja, que é membro de vida consagrada, ou quem exerce, professa uma religião, enfim, é tudo contribuinte individual, tá? Segurado especial, que é o foco aqui, é esse aqui, é quem trabalha, ó, em regime de economia familiar, mas não é exclusividade. Não é exclusividade. Ou seja, economia familiar é aquela pessoa que trabalha com a família, que tu vai assim, é um monte de branco, e os branquinhos, tudo numa terrinha, trabalhando aquilo é o quê? Regime de economia familiar, geralmente não tem empregados. Ou individual, ele pode ser individual. E aí, o segurado especial, como é que ele tributa aqui? Ele vai pagar 2% mais 0,1 de SAT, ou de RAT, tá? Sobre o comércio, tá? Ele não paga previdência, ele não tem que pagar carnê. E o segurado especial, tá? O segurado especial também aqui você vai colocar, além dele, o seringueiro. Só que o seringueiro, para você colocar aqui, coloque também um detalhe. A atividade tem que ser sustentável. Então coloca aqui um asterisco para o seringueiro. Quem mais? O poceiro, que é esse pessoal que toma posse na terra dos outros aí, o assentado, isso aqui tudo pelo decreto, né? O assentado. Que mais? Eu vou colocar o meeiro. Quem é o meeiro? O meeiro aqui é aquele que ele pega até 50%, ou seja, se você der a meia as tuas terras, até 50% você pode dar e não perde a condição. Então, vai ser o meeiro. Quem mais?
o seringueiro, o poceiro, o assentado, o meeiro, o proprietário, óbvio, né? O proprietário. Tá, e se eu alugar umas terrinhas para fora? E daí não é alugar, é arrendatário. Ó, o arrendatário. Aqui tem umas confusões, aqui. O pescador. Mas o pescador aqui é o artesanal. O pescador artesanal, ele tem uma arqueação bruta de até 20 toneladas no barco. 20 toneladas. Olha só como, liberando espaço, eu consegui escrever, tá? E antes estava tudo estrangulado. Então a gente tem que fazer essa mudança aqui. Então veja. Então só isso a gente vê. Seringueiro é considerado? Sim. Desde que a atividade seja o quê? Seja, para ele ser, tem uma condição que ele não falou. Desde que a atividade seja o que é? Sustentável. E aí, como assim? Ó, ele vai no INSS e aí ele faz o quê? Ele faz uma inscrição. Por que ele faz inscrição? Porque a sua filiação é obrigatória. Então o segurado, ele tem o quê? Filiação obrigatória. E aí, nessa inscrição, ele vai fazer uma inscrição aonde? Ele vai ter uma matrícula, que é o NIT, que é o número de inscrição do trabalhador, aonde? No Cadastro Nacional de Informações Sociais. Ok? Muito bem. Então, senhores, já vimos que está errado, porque o arrendador é quem arrenda as terras. Se arrendou as terras, ele está recebendo dinheiros. Como ele recebe dinheiros, o segurado especial não pode. Tá? Segurado especial cai na prova. Por quê? Porque agora o segurado especial não podia fazer porra nenhuma. Sabe? Ao invés de eles excluírem, na minha opinião, que quando inventaram a lei, queriam que apenas o segurado especial que realmente está trabalhando ganhasse. Não aconteceu. Porque muita gente vem para a cidade, quando vai encaminhar o benefício, volta para fora. Todo mundo sabe que é assim. E aí criou-se uma legião de mentirosos, porque o pessoal ia na Previdência e dizer, não, é nós, e quem que faz o serviço? Olha, eles falam tudo assim, olha, nós, a gente de casa ali, os vizinhos, ajuda. Quantas hectares você tem? 80. E é só a senhora e seu velho que fazem para capinar isso tudo? Não, mas isso tem trator, e a Globo, enfim, tá? Então, assim, ó, é que na verdade a legislação criou um monte de mentiroso. As pessoas, muitas vezes, os mais antigos ficam realmente na terra, mas os mais novos saem. E quando vão encaminhar benefício, voltam, né? E aí, tá, mas aqui tá aparecendo que a senhora a senhora trabalhou aqui numa empresa. Sim, mas isso foi uns meses ali, fazer um teste, mas depois não deu, tá? Então, na verdade, assim, para eles não é negócio trabalhar. Enfim, não é negócio trabalhar. Eu não gosto desse tipo de coisa. Porque não é negócio trabalhar. Agora deu uma melhorada. Então, ele não podia ser nada, senão ele perdia. Hoje, o secretário especial, por exemplo, se ele for um vereador, tranquilo, pode ser um vereador? Pode. Pode ser um presidente de cooperativa? Sim, desde que seja rural, né? Se ele virar presidente da república? Não. Se ele for o quê? Presidente de uma cooperativa de agricultores? Bem tranquilo. Se ele fizer um hotel fazenda? Bem tranquilo. Não perde a condição. Então é isso que está certo. Assim, ó. Ele pode ter empregados. Antigamente não podia. Aí dava um prazo, assim, ó. Agora a lei dá um prazo para que na safra de 100 e 120 dias ele possa ter empregado. Senão forma-se uma legião de mentirosos que vão lá dizer, tá, quantos entradas você tem? 96. Para não dar 100, que inviabilizaria. 96. Porque a gente até para os filhos, tá bom. Como é que vocês fazem para o cultivo? Daí tu fica ali escrevendo. Olha, nós planta, nós colhe. Tudo bem, não tem porra nenhuma, né? Eu fico falando. Mas ele sabe que se ele tem que ser, que ele pega empregado, que não sei o quê, já cancelava o benefício. Então acho que a legislação andou para frente, tá? E tirou essa fábrica de mentira que era isso aqui. Melhorou. Na minha avaliação, melhorou. Ok? Muito bem. Contribuinte individual é o colono. É o cara que trabalha por conta. É o colono, olha o que eu tô falando aqui. É o fazendeiro, é o granjeiro, é o empresário, é o autônomo, é a cabeleireira, é a manicure. Então aqui você coloca o MEI, por exemplo. Aqui você coloca o pessoal do Simples, o pessoal que puxa coisa do Paraguai. Todo mundo aqui é contribuinte individual, tá? Então, empregado avulso, ó. Empregado avulso, contribuinte individual, segurado especial. Quem que eu queria colocar aqui? Ó? Empregado avulso, contribuinte individual, segurança especial. E aí você tem ainda quem? O facultativo. Quem é o facultativo, pessoal? Quem é o segurado facultativo? Aquele que não precisa de filiação. Ó, a filiação é facultativa. Por quê? Porque qual é a regra?
Vai ser segurado obrigatório se eu tiver dinheiro trabalhando. Se tiver mão de obra, ele já é obrigatório. O facultativo não trabalha. Então você coloca quem? A dona de casa. A dona de casa. Quem mais? O médico residente. O médico residente. Quem mais? O condomínio. O condômino. Condomínio. Que não receba dinheiro do condomínio. Não pode receber dinheiro. E aí, senhor, mas o médico não recebe dinheiro? É, o Guimarães recebe. Calma. Ele recebe bolsa, tá? Durante a residência, ele recebe bolsa. Então, ele é bolsista. Por esse motivo, não é salário, ele pode pagar a previdência dele para que ele tenha as benesses de ter uma previdência pública. Ó, aquele salário mínimo garantido. E aí, senhores, os dependentes, e além disso, vão ter benefícios tanto para dependentes para os segurados. Os dependentes vão ter o quê? Aqui vai ter a pensão, né? Se você for olhar aqui, eles vão ter direito ao quê? A uma pensão, tá? O que mais? Um auxílio reclusão. Um auxílio reclusão. Então vai ter direito, os dependentes terão direito à pensão, a uma reclusão. Como assim reclusão? Auxílio reclusão em caso de prisão do segurado. O que mais? Eles vão ter também aqui o auxílio. Aqui vai ter o quê? Para os dependentes de baixa renda, o salário família. Salário família. Salário família. Agora, o salário família é somente para os dependentes de baixa renda. Tem que ser dependente de baixa renda, ok? Melhorou um pouquinho agora, né? Vamos dormir. Tá? 2. O segurado facultativo. Opa, ó. Aqui a partir dos 16. A partir dos 16 anos. A partir dos 16 anos, o que mais? E aí, veja, essa questão, a primeira estava o quê? Estava errada. Como é coisa de alemão? Errada, tá? Por quê? Porque anda aquilo ali. Agora veja, o segurado facultativo deverá pagar 20%. Vamos pensar no facultativo? Facultativo era quem? A dona de casa, o médico residente e o síndico. O síndico que não recebe salário para ser síndico. E aí, senhores, veja, ele vai pagar. Então, os valores que ele tem que pagar. Ele pode pagar 20% ou ele pode pagar 5%. Ah, ele vai pagar 5%. Calma aí, não é assim. Veja, senhores, ele vai pagar 20% do salário de contribuição. O que é o salário de contribuição? Salário de contribuição é uma variação entre o mínimo da Previdência, que é o salário mínimo, e o máximo, que é o teto da Previdência. Então vai bater lá 6 mil, lá vai fumar, 7 mil, quase, e ele vai pagar 20%, porque ele pode, se ele tem dinheiro para pagar, tá? Então tá aí. Agora, 5%, esse 5% aqui é caso ele seja o quê? Aquelas mulheres, mulher mais dona de casa. Isso aqui foi feito durante a presidente Dilma. E que mais? Escrita em programas, que seja em programa. Como assim? Calma. Programas sociais. Bolsa Família, não é mais Bolsa Família, agora é Auxílio Brasil, tá? Agora, não sei se vai continuar sendo, tá? De repente, volta, não. A gente não sabe como é que é essa política, né? Mas tá aí, programas sociais. Então, tem que ser mulher, tem que ser dona de casa, programas sociais, para que ela possa ter. E aí, senhores, somente por aposentadoria por idade, tá? Somente aposentadoria por idade. Muito bem. Então, o segurado facultativo deverá pagar uma OVA, ele tem outra opção, tá? Isso aqui é pegadinha, tá? 20% do salário mínimo, não, senhores. 20% do salário de contribuição. Ele não precisa pagar mínimo, ele pode pagar teto. Ele pode pagar teto na Previdência. Imagina que o cara ganhou lá numa loteria, o cara ganha dinheiro, ele recebeu herança, ele tem 5, 6, 10 créditos. E ele fala, não, eu quero pagar um valor que me possibilite no futuro ter uma Previdência. Que preste, né? Se é que ele acredita nisso. Então, tá aí. Então, mais uma questão errada. Aí tu pensa, 2 erradas, a próxima vai ter que estar certa. A próxima vai ter que estar certa. Olha só, o segurado especial que se eleger vereador perde aquela condição, eu já falei, foi modernizar a legislação. Olha qual a vantagem de deixar os espaços. Não ficou melhor? Ficou ou não ficou?
Quero um griteiro aqui dos 150 alunos que estão aqui no presencial, tá? Tá aí. Vou ter que fazer uns efeitos especiais aqui, né? Para poder dar aula, vou ter que criar uns efeitos especiais. Então, veja. Então, na verdade, errado. Putz, 3 errado. Não. Eu vou botar eu vou ter que escolher para ser certo, né? Segurança especial, se eleger vereador, pode se eleger vereador? Sim. Vai perder a condição? Não. É uma das alterações. Então, ele não deixa de ser segurado especial. Tá bom. Vambora. Ficou bom? Você não ficou? Eu gostei. Não, e esse é o jeito certo de estudar esse tipo de legislação. Tá copiando o homem. Meu Deus, não. Essa versão aqui que eu fiz, que tem espaço, é somente para assinantes, tá? Ou seja, os que vêm na aula. O pessoal que está em casa, vai assistir em casa, baixa esse que vem apertadinho, tá? E se mata escrevendo nele. Essa versão é só para assinantes. Os pró presencial. Quer que imprima isso aqui para vocês? Eu imprimo isso aqui. Sim. Então, no final do outro. Ó. 4. O limite de área de propriedade para se enquadrar como segurança especial são 4 módulos fiscais? Falei isso. Sim, certo. O limite de área, lembra que eu falei? Ó, se você colocar aqui, ó. 4, ó. Aqui, 4 módulos. 4 módulos, tá? Mais de 4 módulos fiscais. Até 4 módulos, olha só, até 4 módulos, ele é segurado especial. Mais que 4 módulos, ele é produtor rural, pessoa física, mais conhecido como granjeiro ou fazendeiro. Aí esse cara aqui, esse paga carnê. Paga carnê. Por quê? Porque ele é, na verdade, contribuinte individual. Ai, meu Deus do céu! E aí ele vai pagar o quê? Ele vai pagar 20% do salário de contribuição, que é aquele limite entre o mínimo e o máximo, ok? Então, veja. Tá, mas ele não pode pagar aqueles 11%? Pode, mas ele vai pegar a idade, tá? Ele pode pagar aqueles 11%, aqueles 5%. Se veja, ele não se enquadra como MEI aqui, então não adianta colocar como MEI, tá? Se ele pagar 11%, somente aposentadoria por idade. Fala que tu me perguntaste. 25 hectares. Um módulo. Mas aí eu já vi mudança aqui, cada lesão fala uma coisa, eu não vou mais me meter nisso aí. Na prova não tem como eles falarem, eles vão falar em módulo, porque cada região tem a sua. Tu pega uma área, por exemplo, como Mato Grosso, por exemplo, o módulo é muito maior que isso. O módulo é muito maior que isso, tá? Então, mas não entra nesse detalhe. 4 módulos fiscais. Até 4 módulos, segurado especial. De 4 módulos, produtor rural, pessoa física, paga carneira, contribuinte individual, ok? 5. O ministro de confissão religiosa, mais conhecido como pastor. Pastor é considerado empregado? Não! Contribuinte individual. Veja, ele é um contribuinte individual. A mesma coisa aqui. Empregado DAS aqui, tá? Não, o pastor, quem mais? O membro de vida consagrada. Ó, vamos colocar aqui, contribuinte individual. Aí vai colocar aqui, ministro de confissão religiosa, membro de vida consagrada, o diretor não empregado,
Diretor não empregado. Empregado. Quem mais? O contratado. Aquele que. Eu não vou escrever isso aqui. Aquele que for contratado no exterior. Ó. Contratado. Olha o exemplo que eu vou colocar. Pela ONU. Ok? Leia isso aqui. Primeiro, entenda isso. Contratado a ONU. Aí tu pensa, a ONU é uma organização internacional que o Brasil faz parte. Veja, quando ele é contratado pela União, é empregado. Contratado pelo Brasil para trabalhar na ONU, foi o Brasil que contratou, é empregado. Contratado pela ONU para trabalhar no exterior. Tá? Veja, aí, mesmo que ele seja contratado pela ONU para trabalhar para o Brasil lá no exterior, ele é contribuinte individual. Tá? Então, senhores, o ministro da confissão religiosa é considerado empregado? Não. Contribuinte individual. Errado. Aquele que presta serviço a mais de uma empresa. Aqui, ó. Quem presta serviço a mais de uma empresa. Tá? Ou pessoa física. É considerado trabalhador avulso? Não. É considerado contribuinte individual. Quem é o avulso? O avulso é quem trabalha na extração de sal ou de portos. Nada como a repetição. Ok? Vamos lá. Próximo. O diretor não empregado. O diretor não empregado, ele será o quê? Contribuinte individual. Se for diretor empregado, é empregado. O nome está dizendo, tá? Será enquadrado com... certa resposta. 8 é condição. Olha só. Aí você pensa, verbo ser na primeira, sujeito na segunda. E olha, e aquela regrinha. Se retirou a conjunção, reduziu a oração. É condição para que seja enquadrado, né? Você está fedendo de tanto que sabe. Isso aí! É condição para ser enquadrado como segurado especial que a atividade seja desempenhada em regime de economia familiar. Sim ou não? É uma condição para que ele seja enquadrado como segurado especial que a atividade seja desempenhada. Sim ou não? Cuidado, bomba. Olha aqui. Para segurança especial tem 2 casos. Ele pode ser individual ou em economia familiar. Porque você quer dizer que o cara que foi abandonado pela família, ele não é mais aqui enquadrar. Entendeu? Então veja. É condição? Não, já que são 2, né? Errado. E é aquela questão que o cara erra convicto que estava certo. Cuidado com isso aqui. São 2 casos. Mas eu já coloquei de propósito. Eu falei que eu fiz tudo correndo assim. Eu falei, não, mas eu vou fazer, eu vou deixar de frente pro gol. 9. Se a atividade do seringueiro não for sustentável, ele não será enquadrado como segurado. Vamos lá, vamos terminar a aula. É sério, de novo. Sabe quando você me dá uma fisgada, eu sei. Jesus na calça. Se a atividade do seringueiro não for sustentável, ele não será verdade. Certo? O que eu falei? O seringueiro tem ou que não tem que ter uma atividade sustentável? Sim. Tá? É quanto ao manejo, não entra nesse detalhe, tá? Sustentável quer dizer que não pode ir lá derrubar as árvores para fazer o... poder... Pessoal, seringueiro hoje em dia, vamos ser franco, hoje é tudo de borracha, tudo de... a borracha, na verdade, é tudo sintético, não tem mais... Mas era uma atividade que tinha, e talvez ainda tenha, né? Não vejo isso aí hoje em dia. Mas é na região do Acre. O Acre foi comprado por causa na época da borracha. O Brasil comprou o Acre justamente porque, na época, o enxote brasileiro lá, na época da Primeira Guerra, eles pegavam uma borracha para fazer pneu para os carros da Primeira Guerra. O empregado que entrar em auxílio-doença terá DIP fixada na data de início da incapacidade. Vamos lá. Preciso fazer um esqueminha aí. Primeira questão.